E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026, são 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor, e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são dois dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram, a ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de R$1.300.000 por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, R$1.800.000 mensais. O Oscar, enquanto atleta do tricolor, tinha direito a R$2.300.000. Harry Macis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, o Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu, que é me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa da comissão técnica lá da Barra Funda. E essa pessoa afirmou que o São Paulo está muito convencido de que a renovação vai acontecer. Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas sem riscos de o Caleri deixar o tricolor. O que você pensa sobre essa renovação? Até que ponto você iria se fosse dirigente do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para opinar. Por que é que cargas d'água que a torcida do São Paulo está pegando tanto no pé do Roger Machado, hein, Renan? Massini, porque o desempenho do time caiu muito depois que ele assumiu. Ele trouxe para o São Paulo um pragmatismo, um meio de campo muito posicional e o diferencial do São Paulo, que levou o São Paulo até a liderança do Brasileiro, sob o comando do Crespo, era um meio de campo muito móvel, com liberdade de movimentação, com grande mobilidade, e ele tirou isso do meio de campo do São Paulo, deixando o meio de campo do São Paulo muito posicional. E o que eu falava a respeito do Dorival há pouco é exemplo para o São Paulo. Foi a primeira vez que ele teve uma oportunidade de trabalhar mais, de treinar mais, e de fato ele não mudou praticamente nada. Ele mudou os nomes, porque o Bobadilla estava na seleção paraguaia, o Lucas estava machucado, ele colocou o Pablo Maia e o Arthur. E o São Paulo não fez um bom jogo. Mais uma vez, com muita posse de bola, exemplo do que foi o jogo contra o Palmeiras. Só que, diferente do Palmeiras, o Inter abriu mão do jogo. Vamos dar uma... Só dar voltar aqui para a TV, agradecendo a todos, agradecendo o pessoal do chat. O Renan estava falando, explicando a questão do Roger, né? Eu perguntei a ele durante o intervalo, estava aqui com o time batendo papo e também com o chat, sobre o Roger Machado. Por que o torcedor do São Paulo está implicando tanto com o Roger Machado? E o Renan tocou em pontos importantes. Primeiro, ele engessou muito o time, mudou muito o time está muito posicional, diferente do que era com o Crespo, que era líder do campeonato, os resultados por enquanto não vieram. Ele teve 10 dias de parada, né? Claro, 3 de folga e tal, ok, 6, 7 dias de treino, e o São Paulo entrou em campo, foi um novo São Paulo. Eu vou até trazer a escalação do São Paulo para que vocês possam comentar. Rafael, Lucas Ramon, Rafael goleiro, Rafael Tolói, que foi uma surpresa para mim, Sabino e o Wendel na lateral esquerda. Gostei do Wendel, hein? Danielzinho, Pablo Maia, os dois homens de meio campo, Marcos Antônio, certo? Arthur fez a estreia dele, Caleri e Luciano. Depois ele ainda fez mudanças no time, o segundo tempo foi o outro time do São Paulo que eu achei que melhorou bastante a produção do time. Mas, Renan e Igor, o trabalho do Roger nasceu morto por causa da demissão do técnico
que estava na liderança do campeonato. Por causa dessa personalidade que tem o treinador, ele está tentando fazer o jeito dele. Ele não vai usar o chapéu de ninguém. Ele está usando o chapéu dele. Mudou o esquema tático, mudou os jogadores, colocou os jogadores em campo. E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Renan, o trabalho nasceu morto, depois o Igor já completa. Aliás, a rejeição... nasceu morto é força de expressão, né? Por gentileza. Pela rejeição da torcida, a gente sabe que sim, né, Massini? O Roger não ia ganhar para sempre. Em qualquer momento, em qualquer derrota, a pressão viria. Ele chega, 2 vitórias, né, importantes, que deu ali uma certa tranquilidade, mas logo depois 2 derrotas, com o São Paulo jogando muito mal. Apesar de hoje, no segundo tempo, eu achar que o time deu uma leve melhorada, eu achei que foi também, a gente tem que falar do Inter, da postura do Inter, né? Da leitura de jogo do Pesolano, que diferente do Palmeiras, que teve como estratégia baixar ali o bloco para sair em contra-ataque com jogadores velozes, ele baixou o bloco sem jogador veloz para puxar contra-ataque. Aí não tem sentido. Nisso o São Paulo cresce com pouquíssima criatividade, com pouquíssima ideia de jogo, de construção. Juntando os últimos 2 jogos, foram mais de 80, repito, mais de 80 cruzamentos. Isso mostra a pouca ideia de jogo do time, a pouca ideia de construção de jogadas, de ataque ao espaço, de movimentações na profundidade. O Luciano, mais uma vez, com pouquíssima movimentação, com pouquíssima mobilidade, ele precisa fazer muito mais. E o que eu esperava do Roger, de fato, hoje, Massini, é que ele mudasse a estrutura de jogo. Que ele colocasse 2 volantes, 1 meia e 2 pontas. O Arthur de um lado e o Ferreirinha do outro, o Luca ou o TT do outro. E desse amplitude no time e esses jogadores com característica de 1 para 1. E ele coloca o Arthur ali como um meia ponta, né? O Arthur não foi um ponta, mas que começou... Eu até gostei do jogo do Arthur, né? Ele ali... No começo, já logo, ele fez uma bela finalização na defesa do Antony e tal. Até gostei da estreia dele, pouquíssimo tempo de treino, pouquíssimo entrosamento com os novos companheiros. Mas eu não entendi, de fato, a leitura de jogo. Daqui a pouco ele me tira o Danielzinho. Ele tirou depois o Marcos Antônio, né? E, cara, não entendi, de fato, a leitura de jogo do Roger e do Pesolano. O jogo, para mim, foi fraco tecnicamente, muito pelas leituras de jogo dos treinadores. O São Paulo precisa de muito mais, né? O que a gente viu até chegar à liderança. A gente sabia também que não era o São Paulo vai brigar pelo título. Não tem elenco para isso. Não tem elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas produzia muito mais. Fazia muito mais por onde as vitórias. E hoje não está fazendo por onde vencer os jogos. E está sofrendo demais. É muito cruzamento, é pouca ideia de jogo. E eu espero mais de São Paulo. Mais uma vez, vários escanteios. Nenhum gera chance perigosa de gol contra o adversário. Eu não, sinceramente, apesar do controle do jogo, da maior posse de bola, que não quer dizer muita coisa para mim, essa é uma estatística que o Palmeiras teve 38% de posse de bola e ficou perto de fazer 2, 3, até 4-0 contra o São Paulo. São Paulo com 60 e pouco por cento de posse de bola nunca chegou perto do empate. Então, essa é uma estatística para mim que não faz muita diferença, né? Então, eu, sinceramente, não gostei do jogo e não gostei do São Paulo hoje. Igor, entra nessa parada aí. O que você acha? Essa pergunta que eu fiz, a atuação do São Paulo estava no Maracanã, não sei se você conseguiu ver alguma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa implicância do torcedor São Paulino com o Roger. Eu estou mais otimista que qualquer São Paulino na face da terra. Tá? Eu estou mais otimista. Eu achei que o segundo tempo foi melhor. Acho que um pouquinho mais a coisa pode se ajustar. Ele está buscando coisas diferentes, novas para o time. Mas eu quero te ouvir, por favor. Eu acho que essa questão da reação da torcida, né, essa implicância até com o Roger nesse começo do trabalho, não tem nem a ver com a figura do Roger em si e com essas dificuldades todas que o Renan listou. Eu acho que passa justamente pelo processo de decisão da demissão do Crespo, né? A diretoria do São Paulo ela agiu como se estivesse lá num cassino em Las Vegas, jogando pôquer, e o Crespo era o representante do São Paulo nessa mesa de pôquer e talvez não tivesse ganhado ali umas 3, 4 mãos iniciais, e aí não gostou do jeito que o Crespo blefou,
E aí decidiu substituir, colocou o Roger e aí deu o all-in jogo na mesa seguinte. Então, assim, a diretoria de São Paulo ela deu um all-in com 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi isso que ela fez. E agora a gente pode dar 3 piscadas aqui, prestar atenção para a tabela daqui a 2, 3 rodadas, São Paulo vai parar tranquilamente em 7º lugar, depois de estar na liderança. Então, é por isso que eu entendo, enxergo essa preocupação, esse incômodo do torcedor com tudo que está acontecendo, essa troca de comando, para abrir mão de um trabalho que, bem ou mal, estava ali, com o Crespo tentando dar seu choque de realidade. Claro que vai ter questões internas mencionadas em off pela diretoria, com as situações todas que aconteceram e tal, que o nosso time aqui do UOL, inclusive, já apurou e reportou, mas para efeito de resultado, que é isso que, no final das contas, vai importar ao final do dia, São Paulo tirou um cara que ganhou umas mãos iniciais aí, né, nesse jogo de pôquer, tirou, colocou um outro cara na mesa e deu all-in logo de cara, que isso pode comprometer, claro, as pretensões do campeonato, enfim, e essa queda livre em termos de desempenho, né, padrão de jogo, né, por mais que o time tenha escapado de ser derrotado hoje, essa bola do Caleri aí que está na tela, mas acho que o Renan resumiu bem essas questões técnicas e de repertório que está faltando ainda, que estão faltando ainda ao trabalho do Roger Machado, e é por isso que o torcedor está tão incomodado. E a minha preocupação, Beleza, Massini... olha aqui, eu estou sendo... Fala. A minha preocupação é que não existe mais tempo de trabalho. Esse tempo de ideias, de variações que você fala a respeito do Roger, a minha preocupação é essa. E eu estou analisando os jogos, a sequência dos 5 jogos que ele teve, a evolução ou a regressão do time, né? Que a partir do momento do Roger. E como ele teve esse curto espaço de tempo para trabalhar, que ele não tinha até... quando ele chegou, foram 4 jogos, um em seguida do outro, né? Era mais no vídeo, mais no botãozinho, né? Você pega o botão e movimenta naquele campinho lá. Era muito mais isso que ele estava fazendo. E agora não vai ter mais. Ele não tem mais tempo de trabalhar. Tempo de trabalhar no campo, movimentações de trabalho de campo. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu esperava que nesse momento ele tivesse aproveitado, ou que ele tenha aproveitado, mas para essa primeira escalação da volta da data FIFA, não mudou muita coisa. Em estrutura tática e estratégia, ideia de jogo. Mudou pouquíssimo, na minha visão, né? Eu espero que ele consiga mudar. É isso que eu torço. Que ele consiga variar, que ele consiga mexer nesse time de São Paulo. Mas, para já, na minha visão, não mudou muita coisa. Quero estar otimista como você está. Mas, para já, para mim, não mudou muita coisa, não. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.